Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Bruno Vargas e a gente vai fazer hoje a live para falar um pouquinho sobre a Blackmagic Cinema Camera, tá? A Pocket 4K e 6K. Bom, primeira coisa eu queria saber de vocês, por que vocês utilizam a Blackmagic Pocket, tá? Que tipo de job vocês fazem? Então se puder, já deixa no chat ali, para a gente ir conhecendo um pouquinho do trabalho de vocês, tá bom? Para consultar valores de locação, aqui na Duplique Vídeo, ok? Os telefones, o de baixo é o WhatsApp também, então a gente vai falar um pouquinho sobre a câmera. Para quem quiser depois, principalmente alugar o equipamento, eles têm aqui duas peças da 6K à disposição, ok? Ela está toda prontinha aqui com SSD, bateria, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é em relação ao bitrate dessa câmera, ok? Tem uma diferença entre MB maiúsculo e MB minúsculo, tá? Uma é megabyte por segundo e a outra é megabit por segundo. Por que eu estou falando isso? Porque essa câmera ela tem um poder de gravação muito interessante, tá? A gente tem aqui uma tela com comparativo, né? O pessoal vai colocar para vocês. Onde eu tenho aqui, né, os formatos de gravação dessa câmera, né, em 4K DCI, tá? 30 frames. E aqui a gente tem em BRAW, né, que é o B-Roll, na verdade, né, que a gente chama BRAW, né? 3x1, 5x1, 8x1, tudo isso são compressões, tá, que a câmera faz. E aqui, né, um cartão de 64 GB que eu fiz a simulação, ele grava aqui um certo tempo, né? Então, em 5:1, por exemplo, ele grava aqui 16 minutos. Só que ele grava a uma taxa de 81 megabytes por segundo, tá? Se a gente parar para comparar com uma Sony, por exemplo, uma Sony A7 III, né? Que está aqui na mão, que alguns conhecem, vocês vão ver que essa câmera ela trabalha em 4K a 100 megabits por segundo, né? Então aí você para e pensa, pô, mas então a Sony grava mais, né, numa qualidade melhor do que a Blackmagic? Não, porque vocês têm que parar para pensar que esse 81, como eu falei, é megabytes, então é 81 vezes 8, tá? Então é muito superior, né? Se a gente for comparar os formatos de gravação das duas câmeras, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque o pessoal, né, uma das reclamações, né, de algumas pessoas, e é claro que depende muito do nicho que você trabalha, mas é que essa câmera, ela tem muita qualidade, mas ela, ao mesmo tempo, ocupa muito espaço em cartão, né? Então, assim, acaba que não rende em muitos casos, dependendo do trabalho que você faz, é claro. Então aqui, né, se a gente for parar para comparar em ProRes HQ, por exemplo, né, 11 minutos a 118, tá? Em ProRes 422, 16 minutos a 79, por aí vai, tá? Eu coloquei aqui a 60 frames por segundo, e aí essa já é uma das vantagens dessa câmera, que a partir do momento que você aumenta a sua taxa de quadros por segundo, o bitrate ele também aumenta, e isso é bastante interessante, né? Não é que nem a Sony. Na Sony, se você, por exemplo, está filmando em Full HD, 24 quadros, você tem ali 50 megabits por segundo. Se, por exemplo, você muda para 60 quadros, você tem os mesmos 50 megabits por segundo, ou seja, você tem mais quadros para uma mesma quantidade ali de informação. Ou seja, quando você grava em 60, você tem uma perda de qualidade em relação à gravação em 24, ok? E isso que é o interessante na Blackmagic. A partir do momento que você muda o seu frame rate ali, você também aumenta o seu bitrate, que é a taxa de gravação, certo? Então, é um aumento real, é uma qualidade real. Então, dá na mesma você gravar em 30 e em 60 em questão de qualidade, tá bom? Eu falei tudo isso para a gente fazer um comparativo mesmo, ok?
eles tiraram a limitação de só poder gravar B-roll em 6K. Não, isso ainda é um problema, né, que essa câmera tem, né, na 6K. Não diria um problema, mas assim, a Blackmagic 6K, você só vai de fato conseguir usar o 6K em B-roll. No ProRes você não tem essa possibilidade, tá? Vou até ligar aqui para confirmar isso para vocês, mas você não tem essa possibilidade. Aqui, ó, Blackmagic RAW. Então ele habilitou o 6K. No ProRes, o máximo que ele permite é o 4K. Então, para você, na verdade, utilizar todo o potencial do sensor 6K, você tem que gravar em B-roll, ok? Porém, esse é uma coisa assim que a Blackmagic fez que está bem interessante. Por quê? Eles conseguiram nesse B-roll transformar, né, esse codec num codec com muita informação, porém com uma leveza também. Se você pegar para comparar hoje, você utilizar um 422, por exemplo, até tem o comparativo aqui em cima, ó, vamos testar 60 quadros mesmo. Se você pegar um 8:1, você tem 10 minutos, certo? E se você pegar aqui, por exemplo, um ProRes 422, você tem 6 minutos, ou seja, você tem mais qualidade, mais tempo de cartão gravando em 8:1 no B-roll do que gravando num ProRes 422, por exemplo. Então, a gente pode dizer que, é lógico, não é só isso que vai interferir, né, na escolha de gravar em B-roll ou gravar em ProRes, mas você pode dizer que é mais vantagem você hoje gravar num B-roll 8:1 do que você gravar num ProRes 422, ok? Porque você vai ter um arquivo com muito mais informação, né? E ele vai te consumir menos cartão, por incrível que pareça, tá? Continuando, né, que nem a gente conversou, aqui em 64 GB na 7.3, tá? A gente tem os 100 megabits que eu falei, né? Não são megabytes. Provavelmente o fabricante ele colocou esse número maior, né? Porque se você colocasse em megabytes, seria 100 dividido por 8, né? Que aí você vai ter, sei lá, próximo de 12, algo assim, né? Não estou com a calculadora exata aqui, mas... Então, como argumento de venda, é muito melhor eles colocarem em megabits, nesse caso, do que em megabytes. Já a Blackmagic pode colocar em megabytes, né? Porque é um arquivo considerável, ok? Ó, a pergunta do Thales, muito bom, hein, Thales? Bom, em relação ao processamento do sensor, essa câmera ela faz, né, a 6K aqui, né, ela faz um janelamento em relação ao frame rate que você escolhe, tá? Então, assim, quando você está em 6K, ela usa um certo tamanho do sensor, que é, na verdade, ele todo, e conforme você vai reduzindo essa resolução espacial, você começa a usar partes menores do sensor, tá? Ele vai fazendo um janelamento e acaba tendo um fator de crop. A gente vai falar isso logo mais. Diego Menestrel, B-roll é mais leve que o ProRes? Então, como eu falei, se você comparar, né, arquivos, digamos que similares, assim, similares no sentido de pegar uma compressão 8:1, por exemplo, vamos voltar no comparativo aqui, ó, uma compressão, cadê? 8:1, que eu vou ter 51 megabytes, e eu pegar aqui um 422, que no caso tem 79, tem mais informação, porém, ao mesmo tempo, é um arquivo que carrega menos chroma subsampling, que carrega menos informação nesse sentido, de cor, por exemplo, ok? Então, se eu pegar... vamos fazer o teste aqui, vai do 5:1, que tem 81, e do 422 ProRes, que tem 79, estão bem próximos. Tanto um quanto o outro vão dar 16 minutos de cartão, ok? E no B-roll você vai ter mais informação no 5:1 no caso, você vai ter aqui 2 megabytes a mais ainda, entendeu? Então, a gente pode sim dizer que gravar em B-roll é uma vantagem, tá? Não é algo que vai te ocupar mais espaço, por exemplo, em HD. É claro que, em questão depois de pós-produção, de processamento, isso também vai influenciar na escolha que você tem do equipamento, ok?
mas a gente pode sim dizer, sempre que possível, sempre que você puder ter uma pós ali, mesmo que mínima, eu recomendo gravar assim no B-roll. Um problema do B-roll, que a gente vai falar também um pouquinho a seguir, é que assim, você precisa assim, usar o DaVinci Resolve para trabalhar com ele com a maior segurança, tá? O Adobe Premiere, né, que há um tempo atrás lançou ali o plugin para você poder utilizar, né, essa câmera, os arquivos em B-roll direto ali, a edição no Adobe Premiere, por exemplo, não está funcionando legal, ainda dá alguns bugs, ainda tem alguns problemas. Então, para trabalhar com total segurança, é no DaVinci, tá? E muita gente já vem migrando para o DaVinci também, que é um software muito interessante, principalmente em relação ao tratamento de cor, assim. Você vê que quem faz cor no DaVinci e no Premiere, né, quem se adaptou a essa mudança de fato, né, quem quis arriscar fazer essa mudança, está muito feliz no DaVinci, tá? Então, para utilizar de fato ali esse arquivo B-roll, o mais recomendado é usar o DaVinci. Não que você não possa trabalhar no Premiere, tá? Mas bastante gente reclama de problemas, né, de alguns atrasos do software, algumas falhas na hora da leitura. Vamos continuar. Então, assim, como a gente falou, né? Essa é uma câmera que a gente pode dizer que ela não é para todos os segmentos, né? Então você tem que, de fato, prestar muita atenção e fazer a escolha certa, né? Dependendo do segmento que você trabalha. Eu participei de um bate-papo também alguns dias atrás com o Makoto, é um cinegrafista de São Paulo, ele tem uma empresa e ele faz casamentos, né? E ele migrou todo o sistema dele para Blackmagic para atender os casamentos, ok? Aí a gente bateu um papo em relação a isso e tudo mais, né? Inclusive foi no canal do Pepe Figueroa. E aí ele deu toda a experiência dele, a expertise dele, né, em relação a utilizar a Pocket nos casamentos. E assim, ela tem algumas desvantagens, né, em relação a, por exemplo, uma mirrorless, né, que é uma câmera, digamos, mais adaptada, tá, para esse tipo de cenário. Porém, se você conseguir trabalhar com essas desvantagens, né, corrigir essas desvantagens, ela se torna uma câmera muito interessante, né? E se a gente, de fato, parar para comparar uma com a outra, né, não tem motivo, né? Para você, por exemplo, numa produção maior de publicidade, você não usar uma Blackmagic, tá? Então, e até num cenário de casamento, se você se adaptar a isso, é uma câmera legal também, ok? Ela tem, que nem eu falei, algumas desvantagens, mas é possível migrar esse sistema, tá bom? Beleza. Aí agora eu preparei um videozinho para vocês, bem rápido, tá? Que é o teste de câmeras ali, eles vão colocar. E eu fiz uma comparação ali rapidinho, gravei em casa mesmo. Gravei algumas coisas na Blackmagic, algumas coisas na Sony e fiz uma corzinha bem básica, tá? Eu não sou editor, não sou colorista, então deve ter muita coisa errada aí, mas não levem em conta isso, é só para mostrar de fato o poder que essas câmeras têm, ok? Dá lá. Que essa câmera tem, principalmente na pós-produção, ok? Vou botar aqui. A gente tem aqui, por exemplo, uma imagem não tratada e com uma correção primária, para vocês verem que já fica bem interessante aqui. Só levantei contraste, saturação, coloquei os pretos, os médios e os highlights no lugar certo, tá? E vocês veem que a gente tem um resultado muito interessante. Aqui também o antes e o depois. Então, não sou colorista, não sou editor, se passar alguma falha aqui me perdoem,
mas eu estou mostrando para vocês justamente o poder que essa câmera tem, ok? Os arquivos em RAW principalmente, mas também em ProRes, que entrega um resultado já bem satisfatório, ok? E basicamente é isso. Beleza. Legal, maravilha. Pergunta aqui, né? De quem que foi a pergunta? Do Guilherme. Guilherme Bueno. Se eu recomendaria essa câmera para algo que não seja cinema. Como eu disse, sim, recomendaria. É uma câmera que, se você souber aproveitar o melhor dela, por exemplo, naquele comparativo que a gente fez, né? Você, por exemplo, gravar em B-roll ali, 30 frames por segundo, né? Um B-roll 12:1, por exemplo, já vai ser mais interessante do que você, por exemplo, usar uma 7S, em questão de qualidade e tudo mais. É a menor compressão possível do B-roll, né? Porém, já vai te dar um arquivo interessante. E você tem ali no cartão de 64 quase 40 minutos de gravação, né? Então, é possível trabalhar, né, escolhendo compactações menores da câmera, mas mesmo assim você já vai ter um resultado melhor do que a Sony no maior poderio dela, tá? Bom, seguindo então, a gente passou esse videozinho. Opa! Se puder, coloca o outro agora. Na verdade, é o teste câmeras, dá uma olhada aí. A gente pulou um, mas deu para ver a questão. Esse vídeo que eu coloquei, ele foi... a gente mostrou de fato a Blackmagic, tá? Num comercial. Agora eu vou mostrar o comparativo mesmo entre a Sony e a Blackmagic. Pessoal, bom, deu para dar uma conferida aí, né, na diferença das duas câmeras, né, principalmente em relação à textura, cor da pele, né, coisas que a gente vai falar. Bom, mais uma pergunta aqui do Eliton Teles. Para a gravação de videoaulas, é uma câmera além da conta ou uma Sony NR-X5 já é o suficiente? Bom, tudo depende do que você prometeu aí para o seu cliente, da sua entrega, né? A gente, assim, podemos dizer que para videoaulas, né, se você tem um pacote muito extenso de videoaulas de fato, talvez seja uma câmera que vai te gerar workflow, armazenamento, né, muito superiores ao que talvez seja necessário, né? A gente tem que saber também qual que é a saída desse material, né? É lógico que, assim, se comparar a gravação das duas câmeras, vai ser superior, né? Mas, por exemplo, se você tem um esquema de corte onde você vai entrar com as câmeras e vai fazer o corte direto numa mesa, no switch, algo do tipo, você usar uma câmera de melhor qualidade vai fazer mais sentido e você não vai ter essa gravação desse arquivo, por exemplo, né, na câmera. Então, o armazenamento no final do processo é o mesmo, né? Então, você utilizar esse tipo de câmera é uma vantagem, tá? O que está acontecendo muito é o pessoal fazendo lives agora, né? Principalmente quem tem sistemas da Blackmagic, né, a Tem Mini, a Tem Mini Pro, enfim, onde eles lançaram a atualização agora para a câmera, né, que você consegue fazer todo o controle da câmera na placa Tem, por exemplo, né? Então você praticamente ali tem a mesma controladora que teria no celular, você tem ali, né, com algumas limitações, é claro, mas
Então, nesse caso, você utilizar a câmera, ela é como se fosse só a passagem do que está sendo filmado, né? A gravação em si não vai estar armazenada nela, então é uma vantagem. Diego Menestrel, e essa borracha aí no punho do Ronin? Ah, legal. Bom, esse aqui é um Ronin S, tá? Que a gente tá aqui. Eu coloquei um sistema, dá para ver, né? Coloquei o sistema aqui com a Blackmagic, tá? É possível fazer sim o balanceamento. Até estava explicando para a Jéssica aqui, né? Que eles receberam um cliente que não conseguiu fazer e tem algumas manhas para fazer isso, né? O primeiro o ideal é que você use de fato o cage para fazer o balanceamento, tá? Porque o furo aqui embaixo que você vai colocar não é exatamente central, tá? Não é exatamente central. Você tem que deslocar essa furação aqui na sapata, ok? Para poder colocar aqui no Ronin, por exemplo. Outra coisa é que essa bateria aqui NP970, que eu vou falar um pouquinho dela, é a bateria que eu recomendo para utilizar esse equipamento. Não recomendo utilizar as LP6, tá? Que são as baterias de fábrica, porque elas duram muito pouco. Duram por volta de 40 minutos apenas, então você fazer essa adaptação, né? Todo o equipamento aqui da Duplique já tá, né? Já vem com isso. Então já vem com esse suporte aqui para NP970, eles já mandam 4 baterias no kit, quanto que vai? 3 baterias no kit eles mandam, tá? Então, SSD também, né? Então tudo montadinho, tudo bonitinho, ok? Para você aproveitar da melhor maneira. E aí com essa bateria você passa a ter aí umas 3 horas, 4 horas de câmera ligada, tá? Claro que não recando o tempo todo, mas já é um ganho considerável. Se você precisar usar LP, toda hora vai precisar ficar trocando bateria e aí não é muito confortável. Mas respondendo a pergunta, né? Essa é uma dica que eu dou. Isso aqui é um overgrip de raquete de tênis, tá? Que eu coloquei aqui no meu Ronin. Então você compra lá, vai na Decathlon, qualquer loja de esporte, compra esse overgrip aqui, né, que é aquele que põe na raquete mesmo. E aí você enrola, né, aqui no cabo, tá? Isso faz com que o cabo se desgaste menos, né, que o meu ele já estava todo soltando a cola. E melhora muito a pegada também, não escorrega a mão, então custa acho que algo em torno de R$30 um overgrip desse, vem 2 ou 3 no saquinho, e aí você coloca ali e dura bastante, né? Então você não vai precisar trocar tão cedo. E aí, né, uma coisa importante, né, a gente vai falar um pouquinho mais do gimbal depois também, mas uma coisa importante é fazer o balanceamento correto, né? Você vê que a minha câmera tá bonitinha e tal, e depois que ligar o equipamento, fazer o autotuning dos motores, né, principalmente. Porque, querendo ou não, é um sistema pesado, né, é um sistema bem pesadinho aqui, dá até para trabalhar com uma 18-35, né, que é uma lente bem interessante nesse sistema, só que aí fica bem pesado também, porque só a lente pesa 900 gramas, se eu não me engano. Mas, enfim, dá para trabalhar legal né, e é o que todo mundo quer, né, a estabilização. Por essa câmera não ter estabilizador interno, você precisa usar um estabilizador, tá? Vamos lá, então, continuando. Bom, em questão de frames, né? Isso aqui é de conhecimento da maioria, mas em 4K DCI, né, ela grava em 2398, 24, 25, 2997, 30, 50, 59 e 60. Quando a gente vai para 2.8K, 2.7 na 4K, né? Você, além dessas que eu citei, você ganha ainda 100 e 120 quadros, tá? E em Full HD também, 100 e 120 quadros. Essa foi uma atualização que eles soltaram, se eu não me engano foi esse ano ainda, ou final do ano passado, não me recordo, que ela só fazia 120 em Full HD, e eles deram um jeito de colocar essa função no 2.8K. Então isso é bem interessante, né? O pessoal aí do casamento, né, principalmente. Dá para trabalhar em 4K 60 para ter o slow, você vai ter o slow com a máxima qualidade, 2.8 em 120 ou Full HD em 120, né, mas um 120 de fato real, onde eu expliquei, você está aumentando também, né, o bitrate para trabalhar em frame rates maiores, tá bom?
falando um pouquinho, né, por dentro do menu da câmera. Então, a 4K, né, tem um sensor MTF, é um sensor que ele tem 1.9 de crop, tá? Ele, se você utilizar lentes MTF direto, você tem esse fator de crop. É por isso que as lentes MTF, na maioria das vezes, você vai ter lentes, por exemplo, 7 e 14 milímetros, porque é 7 vezes 1.9, quase 2, né? Então ela vai virar uma 14 inicialmente, né? E para você conseguir trabalhar com essas aberturas, tá? Porém, né, com a adaptação do Viltrox, né, que é o que tem na 4K aqui, esse adaptador ele tem ali um vidro, né, o Speed Booster que a gente chama, que ele tem um fator de crop reduzido, tá? Ele consegue condensar ali a luz, né, e consegue dar stop de luz além do fator de crop. Então, cai para 1.35 o fator, que fica menor do que a 6K, tá? Que a 6K aqui, como a gente pode ver, é um Super 35, tem 1.56 de crop. Então, sempre que você tiver a sua lente, você tem que fazer essa conta. É a lente vezes 1.56, tá? Então, você tem uma 50 milímetros aqui. É 50 vezes 1.56, você vai ter, de fato, ali o crop real, né? Se comparado a um sensor full frame, tá bom? Outra função, né, Focus Picking, que é bem interessante, é uma ferramenta que eu gosto muito, não consigo trabalhar sem, tá? Sou meio cegueta. Então, Focus Picking, né, que é aquele contorno ali, aquele serrilhado onde está em foco, né? Que aí você tem uma precisão bem interessante do foco. False Color, tá? False Color também é uma ferramenta que geralmente só tem monitores, né? Mas que a Blackmagic conseguiu colocar nessas câmeras, que é a principal ferramenta para mim de exposição. Eu gosto bastante, tá? Que ele te dá, né, um gráfico ali, né, como waveform e tudo mais. Ele te dá todas essas informações de exposição por ponto, de fato, né, por cor que aparecer, né, na sua imagem, ok? Então é muito legal porque se você vê ali que está vermelho alguma coisa, está super exposto, né? Então isso te dá a oportunidade, principalmente em highlight, de você tentar baixar, enfim, colocar um filtro ND e por aí vai, né? E você tem essa real sensação de que não passou do limite, né? Tanto nos blacks quanto nas altas luzes, ok? A gente tem o LUT também, que é muito interessante, então você tem uma aplicação de LUT, tanto para visualização, você pode pôr o LUT ali, está gravando em filme, né? Que é a curva de log dessa câmera. Porém, você pode colocar um LUT para visualizar como aquilo vai ficar mais ou menos, né, próximo numa pós-produção. Você pode pôr esse LUT e já pôr para sair com esse LUT da câmera também, caso você não tenha tempo de uma pós-produção, por exemplo, ok? E você pode criar um LUT também, você pode ir no DaVinci, no Premiere, enfim, fazer um look que você quiser e exportar esse look e colocar dentro da câmera. Então você tem sempre o seu look ali, ok? A gente tem Zebra, que também é um fator de exposição. E a gente tem, né, os formatos de gravação que eu já falei, no B-Roll 3.1, 5.1, 8.1, 12.1. No ProRes, HQ, 422 LT e Proxy, ok? A gente tem aqui o Project, né? Por exemplo, uma coisa bem interessante é esse recurso de HFR da câmera, que você vê em câmeras de cinema, na Red, na Alexa, por exemplo, você vê em câmeras de valor muito maior do que ela, né? Que é fazer a base do projeto num frame rate, por exemplo, 24 frames, só que a gravação está acontecendo em 48, 60 frames. Ou seja, você já tem aquele slow aplicado à imagem também sem perder qualidade, ok? Não é o caso da Sony, por exemplo, quando a gente usa aquele modo SQ da Sony, né, que alguns conhecem, que tem na FS5, que tem na 7S3, na 7.3, por exemplo, quando você faz isso, você é melhor, por exemplo, você gravar tudo em 120 do que você fazer o projeto em 24 e a gravação em 120, justamente por causa desse frame rate, tá? Então, o que mais? Modo de time-lapse ou hiperlapse, essa câmera ela tem isso também, dá para você setar.
tem um aplicativo Bluetooth, né, que pelo celular você controla. Se eu não me engano, esse aplicativo é pago, mas é coisa de R$20, assim. Não é algo que seja muito caro, é possível. As marker settings, né, também, beleza? Antes de passar para a próxima página aqui, vamos ler a pergunta. Essa Blackmagic aceita todos os tipos de lentes sem adaptador, tipo série L da Canon? No caso, a 6K, ela já vem com o bocal EF, tá? Então, sim, ela vai aceitar todo tipo de lente, beleza? Por exemplo, na 4K, quando a gente coloca o Viltrox, a gente tem que tomar cuidado só com aquelas lentes que são para sensor APS de fato, aquelas que tem o quadradinho branco, né? Não a bolinha vermelha, certo? Essas lentes, por exemplo, elas têm uma limitação que é devido à parte física delas mesmo. Elas até encaixariam, só que como o vidro do Speed Booster ele né, tem ali uma certa circunferência para frente, essa lente ela não dá encaixe. Aí é possível você fazer uma adaptação e tirar o corpo da lente ali, um elemento, e fazer essa adaptação, tá? É a única ressalva. Já na 6K você não tem esse problema. Porém, se você colocar uma lente APS aqui e trabalhar no sensor full frame, vai vinhetar, né? A não ser que você utilize em resoluções que dão esse janelamento também, tá? Daí precisa fazer o teste lente a lente de fato. Beleza, vamos lá. Em relação aos picture profiles, né? A gente tem o filme, que a gente já falou, né? Que é a curva de log da Blackmagic, tá bom? E a gente tem o modo vídeo, que é já uma imagem com contraste e saturação um pouco mais estabelecidos. Aí o importante, né, que log is not a look, ok? Então, quando você grava nessa câmera numa curva de log, por exemplo, né, que é o modo filme, essa imagem ela não está pronta para ser usada, né? Você não pode utilizar essa imagem dessa maneira, né? Ela precisa, de fato, passar por um tratamento, né, uma pós-produção, para você adicionar contraste, saturação e tudo mais, e depois fazer o seu look, ok? Então, muita gente, às vezes, sai com o vídeo em filme, né, que nem a gente mostrou ali, né, o vídeo da propaganda que vocês viram, né? Então, tinham as imagens sem tratamento, né, lavadas, como a gente chama, e depois a gente aplicou o tratamento, ok? Dá até para pôr agora, tem mais um vídeo, tem o outro vídeo agora da propaganda, se vocês puderem colocar aí, por favor. Beleza, voltamos. Acho que deu um probleminha aí na internet, né? Mas voltamos. Se vocês tiverem perdido alguma parte, depois dá um toque aí, a gente sobe os vídeos, enfim, tá? Para vocês. Caiu esse período? Tá. Eu vou passar o vídeo novamente. Pode passar os dois, tá? Passa o primeiro e o segundo, aquele que eu expliquei que a gente já passou no começo, e depois passa esse. Os dois do que está escrito Dalben. Tá bom?
Bom, estou aqui no DaVinci Resolve para mostrar para vocês o poder que essa câmera tem, principalmente na pós-produção, ok? Vou botar aqui. A gente tem aqui, por exemplo, uma imagem não tratada e com uma correção primária, para vocês verem que já fica bem interessante aqui. Só levantei contraste, saturação, coloquei os pretos, os médios e os highlights no lugar certo, tá? E vocês veem que a gente tem um resultado muito interessante. Aqui também o antes e o depois. Então, não sou colorista, não sou editor, se passar alguma falha aqui me perdoem, mas eu estou mostrando para vocês justamente o poder que essa câmera tem, ok? Os arquivos em RAW principalmente, mas também em ProRes, que entrega um resultado já bem satisfatório, ok? E basicamente é isso. Oi, beleza, pessoal. Bom, a gente passou os vídeos novamente porque acho que deu um probleminha na internet. Como eu falei, eu não sou colorista, tá? Eu que fiz essa cor rapidinho ali só para demonstrar o poder da câmera. O vídeo, de fato, que foi para a TV foi colorido pela produtora, muito melhor do que o meu, né? Então, mas só para vocês terem uma ideia das possibilidades, né? Porque quando a gente está falando dessa câmera, a gente está comparando, né? Em B-roll a gente tem 444, ok? 12 bits. Quando a gente está falando de uma Sony, a gente tem 420, 8 bits, né? Então é muita diferença de informação de cor, ok? As vantagens novamente, né? Quais as vantagens da Blackmagic em relação às mirrorless e DSLRs, tá? Então, na questão de lentes, né, o adaptador Viltrox ou Metabones, tá? Então, é possível adaptar a 4K, né, no caso. A 6K ela já veio com isso. A gente tem uma tela de 5 polegadas que é touchscreen, e que é muito legal, ela tem muitos nits, né? Então, você pode sair de dia no sol tranquilamente, que você enxerga a tela, não é aquela coisa que ofusca, sabe? Que você não consegue depois ver, tem que usar pano e tal. Não que não tenha, né, nessa câmera, mas é uma tela muito luminosa, ok? E é uma tela muito grande, dá para você trabalhar ali numa situação sem monitor muito confortavelmente, tá? A gente tem 3 possibilidades de gravação, você tem CFast 2.0, tá? Você tem saída USB-C, que é essa que a gente liga aos SSDs, né? E a gente tem um SD card também. O SD card é um pouquinho mais complicado porque, como essa câmera processa muito, como a gente viu lá no começo aqui, né? Você não tem cartões que aguentem o tranco dela, né? Então é para usar no caso de compressões um pouco menores, mas é possível. Tem o HFR, que a gente já comentou, né? A questão de projeto tá num frame rate e gravação em outro, e isso já te dá o resultado ali em slow, tá? A ciência de cor dela, 4.0, né, principalmente para pele, é algo fantástico. As peles dessa câmera, elas vêm praticamente prontas, sabe? Então, evita, né, que você faça uma correção ali de tom de pele, de bloco de cor em pele e tudo mais, coisa que a Sony, por exemplo, é mestre em entregar de ruim, né? De entregar bloco, de entregar cores verdes na pele, por aí vai, né? Então essa câmera é perfeita para isso, tá? A visualização e a aplicação de LUTs, né? Que é bem interessante também, que numa Sony você não vai ter, né? A não ser que você use um monitor, por exemplo, tá? False color, como eu já falei. A questão do ProRes versus o H264. Isso é um tema muito comentado também, tá? O ProRes, por incrível que pareça, por mais que seja um arquivo que carregue mais informações, é um arquivo que ele lê muito mais fácil na máquina, ok? Então, assim, se você tiver uma boa máquina, entre ter um H264 e ter um ProRes, a sua máquina vai ler melhor o ProRes, tá? Por mais que tenha mais informação, é um arquivo com menos compactação. Então, a sua máquina não precisa ficar descompactando para ler isso. Ao contrário do H264, onde ela precisa descompactar e ler, descompactar e ler.
O ProRes ele já tem uma compactação muito melhor, né? E aí fica de fato por conta do peso do arquivo, né? Do tamanho de informação. Se você tiver uma máquina que não lê H264 e nem ProRes, não tem jeito. Agora, se você tiver uma máquina que lê, se você, né, tiver uma boa máquina e colocar os dois, pode ter certeza que o ProRes, mesmo com mais informação, vai ler melhor. Então isso é até um mito, né? O pessoal fala do workflow dessa câmera como se fosse, né, nossa, é muito arquivo e tudo mais. Porém, quando você espeta ali o seu HD, né, que é uma vantagem também, dá para espetar o HD direto, né, o HD, o SSD aqui direto na máquina, né? É uma porta USB-C, então você, né, consegue trabalhar direto o que foi gravado no seu computador. Não precisa baixar arquivo nem nada, né? Depois só fazer os backups, é claro. Mas você, além de rodar mais liso, ter um arquivo melhor, você tem muitos benefícios em utilizar, por exemplo, esse ProRes. O aumento do bitrate em FPS maiores, a gente já falou. A saída USB-C, ela também faz alimentação, tá? É uma saída que também passa energia, isso é muito interessante. Eu, quando utilizo aqui no meu setup, por exemplo, eu consigo alimentar o meu link sem fio aqui na saída USB-C. Então, na saída, eu puxo aqui um cabo, né, faço uma conversão e consigo alimentar o meu link sem fio, consigo alimentar, se eu quiser, um follow focus sem fio, tá? Direto por essa saída. Então, é algo, né, bem interessante. Editar direto do SSD, a gente já falou. Utilizar a saída USB 3 ou USB-C para baixar o cartão, beleza. A gravação com LUT, ou para fazer na pós, também já falamos. Ela tem uma fonte de energia, né? Se você vai trabalhar numa situação como essa, onde a gente está aqui numa live paradinhas, né? Você pode energizar a sua câmera. Então, se é uma Sony, você também tem como energizar, né? Mas é um negócio meio, né? É uma gambiarrinha. Aqui você tem, de fato, a fonte perfeita para isso, tá? Você tem 3 funções customizáveis, tá? Que são os botões aqui em cima dessa câmera. Aqui eles estão meio escondidos, mas embaixo do SSD. Você tem 3 botões que você põe o que você quiser, tá? Eu costumo colocar False Color, LUT e o Picking, tá bom? Mas você pode colocar a função que você quiser dentro desses botões aí, eles ficam rápidos ali, ok? E a gente tem como áudio 2 saídas, P2 e um XLR Mini, tá bom? O legal dessa câmera também, uma coisa do áudio, é que ela tem muitas possibilidades, né, de gravação de áudio. Você tem como, inclusive, ligar, fazer a gravação em mais canais, ok? Utilizando todas essas saídas. Thales Alves, conta aí a sua opinião sobre o som gravado na câmera. Boa, Thales. Cara, é o seguinte, é uma câmera, né? Não tem os prés que, por exemplo, um mixer de áudio próprio, né? Mas é algo que, assim, é justo, sabe? É honesto. Se você, por exemplo, precisar fazer um setup onde você está sozinho, levou essa câmera, uma lente, um microfoninho, lapela, se você puxar ali da XLR, né, que é a principal, ligar direto no seu lapela, você vai ter uma qualidade bem interessante, tá? Lógico que não é igual um gravador, mas assim, a diferença é mínima, tá? É bem pouca mesmo. Agora, a saída P2 dessa câmera eu já não recomendo muito. Eu não sei porquê, eu não entendo muito, né? Não sou especialista no áudio, mas todas as vezes que eu utilizei a saída P2, o áudio sempre veio muito baixo, mesmo com o volume no máximo, tá? Da câmera, da captação. Então, assim, a P2 eu já não recomendo muito, né, a saída. Agora, a XLR já é mais interessante para você fazer esse tipo de coisa, tá? Então, é bem honesto, sim, dá para usar o áudio, né, da saída. Agora, usar o áudio da câmera de fato aqui, dos gravadores, dos microfones internos da câmera, não é uma boa opção, não, porque é aquele áudio de câmera, né, igual uma Sony, enfim, vai vir aquele áudio com muita ambiência e tudo mais, né? Então, é recomendado sim que, se for utilizar, use a Mini XLR, tá? E dá para ter um resultado sim satisfatório. Bom, como nem tudo são flores, né? A gente vai falar um pouquinho das desvantagens dessas câmeras, ok? Então, o fator de crop, né? Em 2.7, 2.7 em 2.7K, tá? O fator da 4K, ok?
e 4 vezes em Full HD, isso dá 4K, beleza? Porém, com o Viltrox, né, como a gente reduz esse fator, ele passa de 1.9 para aqui, ó, 1.9 em 2.7, tá? E 2.84 Full HD. Então, exemplo, né, uma 35,67 milímetros em 2.7 e uma 35,100 milímetros em Full HD. Então, isso é uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem. Depende muito com o que você trabalha, né? Se você, por exemplo, é um cara que precisa ter zoom, que você, sei lá, se fotografa pássaros na Polinésia Francesa, entendeu? Isso é uma vantagem, não é uma desvantagem, né? Porque você vai ter com um setup de lente ali que teoricamente é mais fechado, né? Uma 50, por exemplo, você ganha ali uma vantagem, tá? Então, tudo depende da sua utilização. Mas, no geral, né, a gente fala em ser uma desvantagem porque você precisa ter lentes cada vez mais angulares, né, para conseguir um range ali desde o início, ok? Outra desvantagem, né, o peso, principalmente por conta desse sistema todo, tá, de cage. É um corpo desajeitado, na minha opinião, não acho ele muito ergonômico. O custo dos acessórios para um funcionamento tranquilo. Então, assim, para você que não vai alugar, que está pensando em adquirir essa câmera, você comprando só a câmera, você vai conseguir utilizar, tá? Não é que não vai. A questão é que para funcionar ela 100% legalzinha, é legal que você tenha um cage, é legal que você tenha o adaptador de bateria, que você tenha o adaptador do SSD ou SSD. Então você, né, tem alguns outros investimentos que precisam ser feitos para essa câmera ficar totalmente confortável e para você, de fato, tirar as desvantagens que ela traz, tá? Então aqui, né, que nem fazendo aqui o jabá agora aqui, né, do pessoal da Duplique, tá tudo bonitinho, tem o SSD, tem bateria, mandam carregador, mandam tudo, ok? Tem top handle também, que é interessante aqui para ter essa pega aqui em cima, né, fazer uma câmera baixa, tá bom? E por aí vai. Então, para utilizar ela 100%, é ideal que vocês, de fato, montem ela, ok? Que mais? Ainda não está funcionando legal no Adobe Premiere em B-Roll, tá? Então, o Adobe Premiere eu acho que é o software de maior utilização do pessoal, né? Se a gente pegar ali, acho que um comparativo, é o que o pessoal mais utiliza, e o B-Roll ainda está capengando, não é que não funcione, mas você vai gravar um projeto longo, algum probleminha você vai ter ali, sabe? Às vezes corrigível, às vezes você tem que fechar, abrir de novo, fazer gambiarra, mas, assim, não é confiável, né? Então, ou migra para o DaVinci, ou vamos esperar mais um tempo até o Premiere, de fato, se adaptar com esse codec, ok? A câmera não tem IBIS, né? Não tem estabilização no sensor, então somente da lente nativa, ok? Então, você só vai ter a estabilização da lente se utilizar uma lente, por exemplo, MTF na 4K, que tem estabilizador, ou na 6K, né, uma lente que também tem estabilizador. Aí sim você vai aproveitar o recurso. Ou usando o Metabones, tá? O Viltrox, né, que é o que eu utilizo na minha, ele não deixa passar a estabilização da lente, ele só faz o controle de fato do diafragma, ok? Já o Metabones, ele tem essa possibilidade. É importante falar que, assim, ela não tem foco contínuo, ela tem foco automático, tá? Então, essa câmera, você vai lá, fez o foco, né? Deu o meio disparo ali, ela vai focar, tá? Ela vai te dar o ponto de foco, mas ela não tem foco contínuo, não é aquela coisa que faz o tracking e você vai andando com o gimbal e ela vai corrigindo o foco. Isso não tem, ok? Como a gente está acostumado com câmeras mais, né, de cinema, as câmeras de cinema já não têm isso. Então, assim, não vejo como uma desvantagem, mas também, dependendo do segmento que você trabalha, né, uma produção de casamento, por exemplo, o foco automático às vezes ajuda bastante, né? Então, é uma limitação aí que essa câmera vai trazer. E uma coisa bem ruim também é que o play do frame rate gravado, ele só vai ser visto na taxa de quadros em que foi gravado. Isso é uma coisa bem chata dessa câmera. Então, você está lá com o projeto em 24, sei lá, e a gravação em 24. 4K. Aí a gente gravou um trecho. Eu quero, na sequência, fazer uma cena em 60. Eu mudei, por exemplo, a taxa toda para 60. Eu não mantive o projeto em 24. Quando eu for dar o play de preview disso,
eu vou ver o que eu gravei no que a câmera está setada, entendeu? Então, se a minha câmera está em 60, eu só vou ver tudo que eu gravei em 60. E dá até um susto às vezes, porque se você não lembra disso, você acha que você não gravou, ou que você perdeu o arquivo, que corrompeu, e aí para você visualizar, você tem que voltar a câmera para 24, por exemplo, para poder visualizar. Então, na minha opinião, é um vacilinho assim que eles fizeram, ok? Mas isso também é justificável, porque quando você começa um projeto, de fato, não tem muito por que você mudar um frame rate. Se você definiu que o seu projeto é 24 e você quer um slow, você vai fazer um HFR, entendeu? Então, o seu projeto se mantém em 24 e você está visualizando aquilo em slow, né? Então, como eles têm esse costume, né? essa coisa de ser uma câmera de cinema, não tem por que mudar o projeto na cabeça deles, né? Mas não é bem assim que acontece. E essa é uma outra coisa também, né? Que você não apaga arquivo por arquivo, né? Não é que nem na Sony, eu quero apagar esse clipe porque foi ruim. Não tem como, você gravou, está gravado. Então a única forma é formatando o cartão todo, tá? Isso também é uma prática de cinema, né? Que é uma segurança para você não perder nenhum arquivo, para você não apagar uma coisa que não deveria, enfim. Então, errou, vai ficar ali, você só vai apagar de fato na pós, tá? Bom, em relação aos acessórios, né, que nem eu falei, a gente tem o cage aqui, que é essa gaiola, tá, que envolve toda a câmera. Adaptador de lente na 4K, no caso. Ou então, mesmo na 6K, se você tem um jogo de lentes Nikon, por exemplo, você vai precisar ter aquele adaptador, mesmo que você usa na sua Canon ou numa Sony já adaptada para Canon, enfim. Então você vai precisar ter aquele adaptadorzinho pequeno para, né, fazer a compatibilidade desse sistema. A gente tem aqui os prensa-cabos, tá? Tem uma peça que é possível ser comprada aqui, que ele prensa esses cabos, não é tão necessária, mas ela é interessante, ela não deixa esse cabo sair por acidente, né? O suporte de baterias NP970 que eu falei, ok? Falei que eu não recomendo o uso das LP6 por conta de pouco tempo de gravação. Então, ou NP970 ou já partir para um sistema V-mount, ok? Que aí são baterias também que vão durar muito tempo. Carregador de bateria também, suporte de SSD, que é esse carinha aqui, não sei se dá para ver. A gente tem o SSD, né, que é esse Samsung T5. Tem o top handle, que é esse cara aqui, essa peça, né, o top handle. Beleza. E a gente tem o side handle também, que dá para pôr, que é uma manopla aqui, ok? Então, são alguns acessórios que você pode pôr para equipar sua câmera, entre outros, tá? Dá para pôr foco remoto, dá para pôr longarina, enfim, dá para você transformar ali, deixar ela bem vistosa, né? Matebox, principalmente, que numa produção de cinema, por exemplo, de publicidade, não tem como trabalhar sem um matebox, né? Por conta da adição de filtros que você vai precisar fazer, ok? E, como a gente falou, né, os mounts, né, 4K, MTF, né, micro 4/3, a 6K é da Canon EF, tá? Então a gente falou também das perdas do uso, do autofoco, do touch, da estabilização e somente faz o controle do diafragma. A gente está chegando ao fim, tá? Se tiver mais alguma pergunta aí, pode deixar, mas vamos lá. A gente tem aqui a parte de acessórios, né? Eu costumo falar sempre do engate rápido, é uma coisa que eu gosto muito de utilizar. Todos os meus equipamentos têm engate rápido, ok? Então, por exemplo, essa é uma sapata da Manfrotto, tá? Eu padronizei todos os meus equipamentos com Manfrotto. Aqui também tem uma jogadinha. Essa sapata, ela não entra no Ronin direto, não entrava até então. A folga era mínima. Aí o que eu fiz? Eu fui numa serralheria e pedi para o cara dar uma raspada nos dois lados aqui da sapata, e aí eu passei a conseguir utilizar a minha sapata direto no Ronin, por exemplo, tá? E aí eu saio do Ronin, eu vou para um slider, eu saio daqui e vou para um tripé, então todos os equipamentos estando com engate rápido, você não precisa tirar a sapata, trocar de sapata, então fica muito mais fácil trabalhar dessa forma, tá? Então recomendo, né, que quem não tenha padronizado vai gastar uma graninha ali, mas padroniza, tá? Porque
de fato, ajuda muito ali, poupa muito tempo, tá? Video Link Wireless, Follow Focus Wireless, Matebox, né, que a gente já falou. Em relação às conexões, a gente tem o HDMI, tá normal, tamanho normal, USB-C para dados e as entradas de áudio P2 e mini XLR fêmea, tá? Então, você vai precisar de um conector aqui, mini XLR macho para a ponta que você queira utilizar. Se você vai ligar num microfone convencional, aí você vai para um XLR convencional. Se for para um lapela, daí já é um P2 ou alguma outra entrada de outro microfone. E por aí vai. E vamos lá. Falando em relação ao gimbal, né? O pessoal falou do gimbal. Eu vi uma pergunta ali, né? Eu tenho umas coisinhas aqui no meu. Eu tenho essa peça também, que eu comprei, né? AliExpress, chinês e tudo mais, que é um contrapeso que ele me ajuda, né? A balancear o equipamento. Se eu colocar uma lente muito pesada, por exemplo, eu consigo, com esse contrapeso aqui, que ele, né? Vai me dar aqui a estabilidade do sistema. Então, eu não lembro o nome exato, mas contrapeso para Ronin S, você vai achar ali, né, uma abraçadeirinha que ela vai certinho no Ronin, e aí você tem ali alguns pesos. Aqui eu utilizo 2 pesos de 25 gramas e um peso de 100 gramas. Então eu tenho 150 gramas nesse sistema, né? E aí aquela coisa, né? Estabilização de gimbal é aula de física, né? Aí essa é a hora que a gente se arrepende de ter dormido na aula de física, porque você vê que é bem interessante a coisa, né? Negócio de centro de gravidade, essa coisa toda aí, né? Então, para você fazer uma boa estabilização, precisa, né, colocar todos os eixos ali no seu centro de gravidade, ok? Esse não está muito certo aqui, porque eu mexi. Mas, enfim, e aí você tem o gimbal trabalhando no que a gente chama ali de zero, né, por exemplo. E aí, quando você liga o motor, você não está forçando esse motor para corrigir nenhum movimento, na verdade, nenhum desajuste, né? Você está, de fato, utilizando o motor para corrigir um movimento que você vai fazer, e não um pré-desbalanceamento que o gimbal já tem, né? Deu para entender mais ou menos? Então, o fato da gente deixar o nosso gimbal bem reguladinho, ele ajuda muito a não forçar motor, vida útil e tudo mais. O gimbal vai funcionar desbalanceado, dependendo, em certos casos, até vai. Só que você está fazendo o motor trabalhar 2 vezes mais, 3 vezes mais, e em pouco tempo o seu equipamento vai queimar motor, vai dar problema, tá? Mas enfim, vocês viram, né, a questão do tanto de acessório, de equipamento que é necessário, né? Sem contar a lente, ok? Né? Então, lente e tudo mais. Por isso que, principalmente nesses períodos aqui, né, que o pessoal não está comprando muito, locação talvez seja uma solução interessante, ok? E aí é só procurar o pessoalzinho aqui que eles vão ajudar vocês. O que mais? E aí, tem mais perguntas? Não? Bom, em relação à fisiologia da visão, o nosso olho, né, como todo mundo sabe, enxerga diferente da câmera, né? O que a gente enxerga, em alguns aspectos, é muito superior ao que uma câmera, né, ao que a melhor câmera de cinema entrega hoje, tá? Então, a gente pode dizer que o nosso olho ainda é superior, tá? Pode ser que a tecnologia avance e chegue um dado momento onde as câmeras ultrapassem, né? Principalmente questão de latitude, que é o que a câmera vai enxergar das situações mais escuras para as mais claras, né? Os tons ali de cor, tá? Porém, o nosso olho ainda é muito superior. Então, se a gente for comparar, né, a nossa latitude da visão é de 1/24 de latitude, ok? A melhor câmera que a gente tem no mercado hoje, ela tem 1/16 de latitude. Só que a gente tem que lembrar que isso é potência, né? Então, o dobro de 16, nesse caso, é 17, tá? E não 32. Então, a nossa visão ela está ainda muito além, né, da melhor câmera que tem no mercado. Então a gente enxerga o equivalente a 60.000 ISO e um diafragma de 8.3 a 3.1. Isso dependendo da informação de luz, em ambiente claro, escuro, né, e por aí vai. E a gente tem uma abertura de 22 milímetros, ok? Isso a gente não considerando a visão periférica, porque, por exemplo,
a gente enxerga quase que uma olho de peixe, né? Eu vejo a minha mão quase que, né, sei lá, ela está bem do meu lado e você enxerga, né, se você fizer esse teste. Mas, de fato, ali o que você tem, campo, distância focal mesmo, é 22 milímetros, né? Isso aqui também eu nunca parei para testar, tá? Eu peguei informações ali de livros e de sites e tudo mais. Mas isso é só para a gente comparar como a gente enxerga para a nossa câmera. O sensor da 6K é Super 35, Thales Alves. Sim, Thales. O sensor da 6K é Super 35, tá? Não é full frame. O fator de crop dele a gente falou ali é 1.56, se eu não me engano. Tá no slide anterior. Isso em 4K, tá? Conforme você vai fazendo o janelamento que a gente falou, cair para 2,5, Full HD, você também vai aumentando esse crop, ok? Bom, então em relação à latitude, né, o que também é muito legal dessa câmera, você está vendo que a gente só está falando bem dela, né? As desvantagens que a gente falou dela até o momento são todas, a maioria delas, né, são desvantagens que a gente consegue suprir de alguma forma, né? Então, a gente pode até falar um pouquinho, não é o foco, mas tirando o fato de você, às vezes, ter vendido um serviço e não estar preparado para o workflow dela, em questão de compra de HD, em questão de trabalhar com mais arquivo, né? Não tem por que você não fazer a troca, por exemplo, de uma Sony hoje para uma Pocket, né? Essa câmera, né, desde a Blackmagic em si como empresa, né, desde a 2,5K lá, que foi a primeira, depois a primeira Pocket e tudo mais, desde essas câmeras, né, eles já vieram com uma proposta muito interessante, assim, permitindo com que gravação em RAW, que antes, na verdade, era DNG e tudo mais, porém era, assim, com valor de $2.500, sei lá, na época. Então, permitiu com que essas câmeras fizessem funções que até então só câmeras na época, $18 mil faziam, né? Então, tornou muito acessível para o mercado esse tipo de informação, ok? Pra cá, deixa eu pôr essa aqui para aparecer. Então, é interessante que essa câmera ela tem dual ISO, tá? O que seria isso? Ela tem ISOs nativos, 2 ISOs nativos, um em 400 e um em 3200, tá? Então, os 2 ISOs são nativos da câmera. Então, a partir do momento que você está com base 400, de ISO 100 a ISO 1000, ela está trabalhando nessa base 400. Quando você passa para 1250, você vê até que dá uma mudança um pouco exagerada, de 1000 para 1250, você vê que muda meio estranho, assim. Por quê? Porque muda a base do ISO, tá? Então, muda para a base 3200. E, peraí, pergunta já respondo. E ela tem 13.1 stops de latitude, né, que é o que a gente conversou, e 12.3 stops na base de 3200. Então, base 400, 13 stops, base 3200, 12 stops e pouquinho, tá? Então, cai um pouquinho, porque você está aumentando a sensibilidade, né? O sensor interpreta isso diferente, tá? E quando você passa de 6.400, aí a latitude cai consideravelmente. Aí vai cair para 10 stops, até menos, tá? Então, conforme você vai jogando, né, a sensibilidade da câmera, acontece isso. Qual ISO começa a granular as imagens? Então, Luciano, vamos lá. Isso é muito relativo, tá? Porque tudo depende não só do ISO, mas do que você está expondo também, né? Você pode estar com um ISO, por exemplo, alto, e numa situação onde você não vai ter grão, porque você também tem bastante luz lá fora. E você pode estar numa situação até onde você está com ISO baixo, porém você está com uma situação bem subexposta, e aquilo pode gerar ruído também. Mas, no geral, eu recomendo ficar no máximo em 6.400, que é onde a câmera está usando o ISO base nativo dela, até 6.400, ok? Passando disso, você consegue utilizar, mas você já vai começar a ter ruído. Porém, o ruído que você vai ter é um ruído até que razoável, tá? Um ruído que, no DaVinci, ali, o próprio Noise Reduction que tem lá, ele geralmente dá conta de ISO até mais alto, entendeu? Então, depende, claro, da sua exposição, mas recomendaria 6.400. Até porque
usar mais de 6.400 não é uma coisa muito interessante, assim, se você precisar usar mais de 6.400, tem alguma coisa errada, entendeu? Claro que lentes claras também fazem a diferença, né? Usar uma lente 1.4, não usando em 1.4 necessariamente, mas usar lentes claras fazem diferença, tá? Mas a questão do ISO é meio que isso. Se chegar em 6.400 e se ainda estiver precisando de mais ISO, é que assim, chegou de fato a hora de você iluminar a cena, né? Na verdade, você precisa iluminar a cena independente do ISO, né? Mas aí também é outra conversa, depende qual segmento trabalha, né? Na área de casamento, o pessoal reclama muito, né? Putz, é tudo muito escuro e tudo mais, só que assim, hoje você contar com a luz ali de uma balada ou você levar os LEDs para fazer a luz do casamento é indispensável. Não tem como você ir para um casamento hoje sem levar um kit de LED, por exemplo, para fazer protocolo, enfim, para iluminar ali uma balada, né? Então, precisa iluminar, tá? Não tem essa de a câmera vai, a não ser que seja muito guerrilha, mas ainda assim dá para iluminar, né? Dá para você andar com um LEDzinho portátil perto da câmera, em cima, enfim, tá? Então, é o que eu recomendo. Como estamos aí, pessoal? Tudo bem? Bom, mais um assunto em relação ao bit depth dessa câmera, tá? Que é representado pela potência de 2, né? Então 8 bits é 2 elevado a 8, 256 possibilidades de tons de vermelho, de verde e de azul, ok? Então quando você pega a sua Sony, ela tem 8 bits, ok? Ela tem 8 bits, ela tem ali o que a gente, né, fazendo a conta, 256 possibilidades em cada um dos canais, né, de RGB. Quando a gente grava em ProRes nessa câmera, você vai gravar em 10 bits, obrigatoriamente, ok? Então você tem 2 elevado a 10. Você saiu de 256 cores em cada canal, de vermelho, verde e azul. Você foi para 1024 cores, tá? Então é um ganho muito considerável. E quando a gente grava em B-roll, também, obrigatoriamente, a nossa câmera vai para 12 bits. Então você pula para 2048 possibilidades, tá? Então isso aqui todo mundo sabe, mas é só para mostrar que, de fato, é muito diferente você gravar com uma Blackmagic e gravar com uma Sony, ok? Então tá aqui, né, no slide. Aí eles multiplicaram, tá, 256 vezes 256 vezes 256, e a gente tem, por exemplo, 17 milhões em 8-bit, e você vai ter quase 70 bilhões de informação de cor em 12-bit. Então é muita diferença. O que isso significa? Significa que a gente vai ter as transições de cor, né, os degradês, muito melhores, né, muito mais degradê em bit depth mais alto. Né? A partir de 10, 12 bits, você vai ter, de fato, ali uma passagem de cor, né, principalmente em situações ali, por exemplo, um céu e coisa do tipo. Você vai ter isso muito melhor captado, né, e não é uma deficiência do filmmaker, é simplesmente o equipamento, né. A gente tem também um chroma subsampling, que a gente chama, né, que é a partir, nessa câmera, a mínima opção é 422, tá? Na Sony é 420, eu não vou explicar o que é, mas em B-roll é 444, tá? Mas basicamente é um janelamento que a câmera faz, jogando algumas informações fora, né? Quando eu falo jogando, é mixando algumas informações de cor, tá? Então a gente... em ProRes tem 422 e em B-roll tem 444. Então você também salva muita informação. Por exemplo, um recorte de croma. Você vai fazer muito melhor um recorte de croma em B-roll, em ProRes, do que em 420 aqui da nossa Sony, ok? Não dá nem para comparar também o tanto que ele vai recortar nas bordas e tudo mais. Bom, acho que eu falei um pouquinho da câmera, tá? A gente está chegando ao fim, não sei se tem mais alguma pergunta aí que o pessoal queira fazer. Agora é a hora para a gente responder. E a gente vai finalizando, tá? Então, façam as perguntas aí, se tiver mais alguém. Luciano Silva, essa câmera você indica para gravar casamentos ou é mais para publicidade? Legal a pergunta, Luciano. Cara, envolvem alguns fatores para eu te responder, né, isso. Na verdade é assim, você pode utilizar essa câmera para casamento,
porém você vai ter um workflow um pouquinho, né, digamos, você vai ter algumas desvantagens, né, em relação a uma Sony, tá? Que é, você precisa ter mais espaço para armazenamento, isso é fato, tá? Não tem como negar. Então você vai precisar embutir, por exemplo, no seu contrato, possivelmente 1 HD por trabalho, vai? Coisa que numa Sony você conseguiria, em um HD de 1 TB, ter 4 trabalhos numa Blackmagic. Se você fizer todo o setup de Blackmagic, sei lá, 3 câmeras no casamento, esse 1 HD ele vai ser exclusivamente para esse trabalho, tá? Então você tem que estar preparado para isso. Então o que significa? Resumindo, né? Dá para você trabalhar, você vai ter um ganho considerável, porém você vai ter que cobrar mais para isso, tá? Não justifica você simplesmente cobrar a mesma coisa utilizando os 2 equipamentos, né? E simplesmente falar, vou fazer de Blackmagic. Então, toda a sua logística, né? A sua venda vai ter que condizer com o que você está entregando, ok? A sua pós também, você vai ter que sentar e trabalhar melhor a sua pós. Não faz muito sentido você gravar nessa câmera e deixar essa pós de lado, né? Então, não que na Sony também não faça, você vai precisar também tratar na Sony, é claro. Mas é possível, tá? Você tem peso, você tem algumas coisas, né? Peso de equipamento mesmo, de carregar, né? Falta de estabilização, coisas que na Sony você tem uma facilidade, né? Você na Sony consegue trabalhar com uma câmera na mão, por exemplo, né? Já na Blackmagic você vai precisar ter um estabilizador, um tripé, um monopé. Aqui não, aqui admite-se, né, por você ter estabilizador interno, até que você trabalhe na mão, em muitos casos, né? Então, tem algumas adaptações que você precisa fazer, mas sim, é possível, ok? Então, acho que é uma decisão de cada um, é pesar os prós e os contras, né? Se adaptar para oferecer esse tipo de serviço, ok? Mas é possível e sim, você vai ter um ganho de qualidade, né? Não é possível que gravando numa câmera melhor, com tudo isso que eu falei, você não consiga entregar um material melhor do que gravando com uma Sony, né? Então, é possível, é um resultado melhor, mas tem que se preparar para isso, ok? Tem mais alguma? Não? Pessoal, é isso então. A gente vai finalizando por aqui, ok? Tá o telefone novamente aí da Duplique. Caso vocês queiram fazer a alocação dos equipamentos, está o telefone primeiro, fixo, embaixo é o WhatsApp também, ok? E aí procura o pessoal, procura o Alexandre, procura a Jéssica, que eles vão dar maior atenção aí para vocês, não só no aluguel das câmeras, mas também com luz, com instrução para live, tá? Tem mais uma pergunta? Antes de terminar? E é isso. Luciano Silva, qual a duração da bateria? Legal, Luciano. Como eu te falei, tá? Se você usar a LP-E6, né, que são as baterias da Canon, você vai ter aí uma média de 30, 40 minutos. Claro que depende da qualidade da bateria, tá? Tem baterias, aquelas muito genericonas da Canon, ela nem aceita, para você ter ideia. Já pus bateria que nem ligou a câmera. E baterias, de fato, mais confiáveis é uma média de 40 minutos, tá? É bem pouco. Já na LP6, baterias boas também, tá? Você vai ter aí umas 4 horas de gravação, mais ou menos. Se você partir para um sistema V-mount, você vai ter aí 8, 9, 12 horas, tá? Tranquilamente. Claro que tudo depende também do seu REC, de quanto você deixa a câmera ligada. Utilizar também lentes com o sistema de estabilização suga muito a bateria da câmera. Se você usar a USB-C para alimentar algum outro periférico, também drena bastante a bateria da câmera. Então, tudo depende do sistema, mas, no geral, são esses valores aí que eu passei para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. É difícil estar aqui, fazer live, falar, dá nervoso. Mas é isso aí, galera. Se alguém precisar, estou deixando meus contatos aí, eles vão colocar na tela, tá bom? Tá meu telefone, meu site, meu demo reel, meu e-mail, Facebook. Podem adicionar, podem chamar para trocar ideia, que o que eu mais gosto de fazer é falar de fotografia aí com a galera, aprender e tudo mais. Então, é isso. E obrigado aí a todos que participaram, tá? Daqui a gente não sabe como foi, quem foi, quanto foi.
Se eu falei alguma coisa errada, também me corrijam, por favor. Não sou dono da verdade. Na última live que eu fiz, eu passei uma informação errada de fator de crop, que aí eu estudei melhor e fiz a conta certa ali, e agora passei a informação correta para vocês, mas posso ter errado em alguma coisa. E é isso. E fiquem em casa. Valeu!